Quero desejar a todos os meus irmãos, maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão, né? Ainda sobre o capítulo 6 de João, quando João vai falar que Jesus era o pão da vida, né? Por que eu estou convidando vocês a essa reflexão? Porque os sacerdotes eles ficaram sabendo que Jesus estava espalhando pelas sinagogas, por onde ele passava, segundo João, né? Que ele era o pão da vida, né? Que ele era o pão de Deus, o pão do céu, né? Que era o próprio Cristo. Aí ele mandou o guarda pegar Jesus, né? Trazer Jesus para chamar ele e levar ele até o sacerdote para ele poder confessar, né? Sobre as coisas que ele ensinava, etc. Né? Aí o texto vai dizer que os guardas chegaram, né? Aí olha só o que o texto vai dizer, né? João capítulo 6, capítulo 7, versículo 45. Voltaram, pois, os guardas na presença dos principais sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam eles: jamais alguém falou como aquele homem. Então, eles vão dizer para os sacerdotes que eles não trouxeram Jesus porque ninguém falava como ele, né? Aí, olha só qual que é a resposta dos sacerdotes. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vos foste enganados? Ou seja, os fariseus respondendo, né? Porventura, creu nele algum dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta pebre, que nada sabe da lei, é maldita. Então, ou seja, os fariseus, né, junto com os sacerdotes e as autoridades, ficaram preocupadas com que os guardas tivessem deixado se convencer pelo discurso de Jesus de que ele era o pão da vida, né, que ele era o pão que vinha salvar o mundo, né? Ele chega a dizer o seguinte, que tudo bem se o povo acreditasse que Jesus era o pão da vida, que Jesus era o Cristo, porque o povo era uma plebe, não sabia nada da lei, poderia acreditar que ele era o pão da vida, etc. O Messias, o rei ou qualquer coisa. Agora, as autoridades, né, de Jerusalém, os escribas, os fariseus, os guardas, sacerdotes acreditarem que Jesus era o pão da vida, aí já era demais, né? Aí, por que eu estou dizendo isso? Porque até inclusive dentro do povo que seguia Jesus, né? O texto vai dizer que enquanto ele estava dizendo que era o Cristo, que era o pão da vida, né? Eles duvidaram dele, né? Disseram para ele: não, esse discurso aqui é demais para a gente ouvir. Deixaram de seguir ele. Muitos diziam: cara, esse cara é enganador. Outros já pensavam que ele era escolhido realmente. Por quê? Porque ele expulsava as pessoas do templo de Jerusalém, pedindo com que elas vendessem pombinho, né, para perdão dos pecados, como mandava a lei. Impedia com que as pessoas fossem sacrificar animais para perdão dos pecados, apoiando o batismo de João para perdão e arrependimento dos pecados, que não tinha nada a ver com a lei, né? Por outro lado, né, João, né, que era discípulo dele, por isso que ninguém acreditava neles, dizia que Jesus era o cordeiro que vinha tirar o pecado do mundo, né? Ou seja, o povo, a plebe que não tinha conhecimento da lei, poderia até acreditar nisso. Agora, os escribas, os sacerdotes, os fariseus que conheciam da lei, deveriam achar um absurdo, não deveriam acreditar naquilo, né? Porque a lei manda o sacrifício de animal, né? Aí Jesus, ele vai dizer que o pão, ele é o pão da vida, e o pão que ele vai dar pela vida de todos é exatamente o quê? O pão que ele vai servir na última ceia, né? Dizendo que aquele pão é o corpo e o vinho é o sangue do cordeiro, né? Então, ou seja, qualquer um que tivesse vendo Jesus com aquelas pregações iria duvidar dele certamente, que tivesse o mínimo de conhecimento sobre a lei. Por quê? Primeiro que ele não poderia ser o cordeiro, para quem conhecia da lei. Por quê? Porque a lei mandava sacrificar um cordeiro, né? Um animal, e não um ser humano morrer pelo pecado de todos, porque o animal já morria justamente porque para o ser humano não morrer. Segundo, o animal não tinha pecado, por isso o animal morria. Jesus tinha pecado, por isso se batizou com João para perdão e arrependimento dos pecados, porque o batismo de João, o propósito era esse, arrependimento e pecado das pessoas, batizar para arrependimento e perdão dos pecados das pessoas. Jesus se batizou com ele porque tinha pecado e foi confessar o pecado. Então, ou seja, ele não poderia ser o cordeiro porque era animal, porque não era um animal, era um ser humano, era um pecador, certo? E muito menos poderia ser ou dar o pão do céu no lugar do cordeiro na Páscoa, né? Porque o João ensinava para as pessoas que ele era o cordeiro que vinha tirar o pecado do mundo. Na lei,
o cordeiro, ele nasce para morrer pelo pecado das pessoas na Páscoa. Então João estava ensinando para as pessoas uma nova religião, do qual um ser humano ia morrer pelo pecado de todos os outros, talvez depois disso não tivesse mais pecado. Né? Por outro lado, Mateus disse que Jesus vinha seguir a lei. Se Jesus vinha seguir a lei, então ele saberia que o sacrifício de animal que deveria ser feito para perdão dos pecados, e não um ser humano morrer como se fosse um animal para perdão dos pecados. Então, ou seja, somente a plebe, né, as pessoas mais pobres, né, iriam deixar se enganar por esse discurso de João, que João disse que Jesus disse, né? Porque se João está testemunhando a respeito de Jesus, ele está basicamente colocando uma mira das autoridades sobre Jesus, já que ele dizia que o próprio batismo que ele fazia era em nome de Jesus, né? Então, senhoras e senhores, veja bem, quem entendia da lei, né, via Jesus falar, por exemplo, porque João dizia que ele era o cordeiro que ia ser morto pelo pecado de todos. Então, como Jesus não queria ser morto, isso o texto deixa claro várias vezes, que se você quiser ser morto pelo pecado das pessoas, não vivia correndo da morte como vivia correndo, né? E principalmente não imploraria o pai dele 3 vezes para livrar ele daquele cálice, né? Ou seja, ter que morrer como cordeiro, como um sacrifício para perdão do pecado dos outros, que João colocou o título nele de ser, né? Então, ou seja, nem Jesus concordava que tinha que morrer pelos pecados dos outros. Tanto que pede 3 vezes para o pai dele na última oração: Pai, me livre de mim esse cálice. Né? Mas ele tenta fazer o quê? Ele tenta tocar o pão, trocar o cordeiro. No caso, quem teria que ser morto é ele. Né? Porque João dizia que ele era o cordeiro. Então, ele sabia que ele pensou, né? Eu não quero morrer, então eu vou dizer o seguinte: pessoal, esse pão aqui, tá vendo esse pão? Esse pão aqui é meu corpo. É o corpo do cordeiro. Tá vendo esse cálice aqui? Esse cálice aqui é o sangue que está sendo derramado do cordeiro. Ou seja, eu não estou sacrificando um cordeiro aqui, como deveria mandar a lei, um cordeiro, um animal, mas também eu não sou o animal, não sou o cordeiro que tem que ser sacrificado pelo pecado de vocês. Então, não estou seguindo a lei, mas estou inventando outra religião. Agora, para perdão dos pecados, basta vocês partirem esse pão e comer, que vai representar o perdão dos pecados na Páscoa, e beber o cálice como se estivesse bebendo sangue do cordeiro, certo? Então, senhoras e senhores, veja bem, qualquer pessoa que tinha conhecimento mínimo da lei da época, né, ele ia olhar para aquilo ali e ia falar: cara, ou esse cara aqui é um enganador, como parte da multidão disse que era, com certeza que conhecia da lei, ou outras, por não ter conhecimento nenhum, ia deixar se levar pelo discurso dele e achar que ele era o Cristo, né? Sem que o Cristo, né, esperado pelos judeus, era o que viria para lutar, né, pelo templo de Jerusalém, para fazer com que o templo de Jerusalém fosse o lugar de oferecer os sacrifícios de animais para perdão dos pecados, guardar a lei do sábado, né, circuncidar, né, e guardar toda a lei, né, que incluía inclusive o sacrifício de animais para perdão dos pecados, né? E só quem não tinha muito conhecimento da lei, né, poderia ir se batizar com João para perdão dos pecados, o que não tem nada a ver na lei, porque o que traz arrependimento dos pecados é a morte do animal, ou o jejum, essas coisas, né? Não teria aceitado também a oferta de Jesus, que era o que? Não morrer como um cordeiro, até porque para salvar o pecado de ninguém, até porque ele não era um cordeiro, ele era um ser humano, na lei mandava morrer um cordeiro, né? Mas ele também não seguia a lei, porque Jesus também não seguia a lei, por quê? Porque ele ensinava, ou estava ensinando, uma estratégia talvez para fugir da morte, de ser condenado como um cordeiro, de ser sacrificado como um cordeiro para perdão dos pecados dos outros. Ensinar para eles: bom, veja bem, na Páscoa agora, eu não estou matando um cordeiro para perdão dos pecados, como vocês veem. Só que eu também não sou o cordeiro que vai ser morto pelo pecado de vocês. Porque a carne que vai ser oferecida para a vida de vocês, para o perdão do pecado de vocês, né, vai ser esse pão que eu estou partindo e esse cálice que eu estou bebendo, que vai ser o sangue do Cordeiro. É como se eu estivesse dizendo assim: a partir de hoje, a nova aliança que eu trago para vocês não é aquela mais que vocês sacrificam animais para perdão dos pecados, muito menos aquela que vocês batizaram com João para arrependimento dos pecados e perdão dos pecados. Aliás, vocês batizaram, vocês nasceram de novo, nasceram da água, né? Só que a partir de agora, dessa ceia, vocês não vão mais sacrificar o cordeiro para perdão dos pecados. Vocês vão tomar o pão, vocês vão partir o pão como se o pão
fosse o corpo do cordeiro. Lembre-se, eu não sou cordeiro. João que diz que eu sou cordeiro, eu sou um ser humano. E quando vocês forem beber o cálice, vocês vão imaginar que é o sangue do cordeiro. Então, ou seja, ele está tirando a responsabilidade que João colocou nele, de ser cordeiro e morrer pelo pecado de todos, certo? E dizendo para os discípulos dele o seguinte: a partir de hoje, vocês não vão abraçar minha nova aliança, que inclui não sacrificar animais mais para perdão dos pecados, por isso ele expulsa os campistas do templo, né? Nem batismo para perdão dos pecados, porque vocês nasceram de novo, se batizaram, mas a partir de hoje, toda a Páscoa, vocês vão fazer esse ritual aqui para se lembrar de mim, da morte do último cordeiro. Que vai ser o quê? Vocês vão partir um pão, né? E esse pão vai ser o corpo do cordeiro. Lembre-se, eu não sou cordeiro, cordeiro animal, né? Esse Jesus, imagina Jesus falando. E vão beber o vinho, beber o cálice como se fosse o sangue do animal. Então, ou seja, ele, segundo o testemunho de João, se Jesus foi mestre, né? Eu te pergunto, né? Até que ponto vale você ser mestre e ter discípulos, né? Porque ele foi mestre, o grande mestre deles, né? Mas o testemunho de João, a todo momento, atrapalha ele diante das autoridades. Porque enquanto Mateus disse que ele vem para cumprir as leis e não abolir a lei, então ele está de acordo com a lei, sacrifício de animais para perdão dos pecados, né? Sem transformar o cordeiro em pão e vinho, sem batismo para perdão dos pecados. Mas João vai colocar uma mira nele, dizendo que, primeiro, ele é o cordeiro que vem tirar o pecado do mundo, ou seja, ele é a nova religião, a nova aliança, justamente por quê? Porque a lei antiga exigia um animal e não um ser humano para morte e perdão dos pecados dos outros, né? E, ao mesmo tempo, o que estava acontecendo? Né? João estava estimulando, né, as autoridades a perseguirem Jesus, porque estava colocando tudo isso no nome dele, né? Ou seja, o testemunho de João atrapalhou Jesus, condenou Jesus. Se ele tivesse que dar testemunho a respeito de Jesus hoje e Jesus não tem nada escrito a favor dele, ou seja, no sentido que Jesus escreveu, se defendendo, por causa de João ele seria acusado pelas autoridades hoje, digamos, se ele se vesse testemunho, né? Porque no começo ele disse que Jesus é responsável pelo batismo que ele está pregando para arrependimento e perdão dos pecados, né? E depois ele vai testemunhar, já que Jesus disse para ele ser testemunha deles, né? Dizer que ele não ia oferecer nem o cordeiro, o animal para perdão dos pecados na Páscoa, não ia oferecer isso, né? Não ia oferecer também o batismo, mas mesmo não seguindo a lei, ia oferecer pão e vinho como se fosse o corpo do cordeiro, né? Então, ou seja, para as autoridades, isso aí é inaceitável, completamente inaceitável, né? Então, o testemunho de João, ele basicamente vai contra Jesus, né? Tanto que Jesus pedia para eles dar testemunho dele verdadeiro, eu acredito mais em Mateus, tipo assim, eu vim para seguir a lei, não para abolir, já que ele nasceu dentro da lei, foi consagrado por Maria dentro da lei, para ser sacerdote, matou inclusive pombinhos por causa dele, então acredito que ele veio para cumprir a lei realmente, certo? Mas com essas atitudes que João descreve, ele está descumprindo todas as leis, né? Tanto que o testemunho de João é tão ruim para Jesus, né, para a imagem de Jesus, que ele teve que pedir um leproso, depois de purificar ele, para ele ir no templo, para servir de testemunho sobre Jesus, de que Jesus mandou ele oferecer no templo a oferta que Moisés ordenou. Ou seja, todo pobre leva o sacrifício de animais, né? A oferta que a lei manda no templo, né? Ou seja, coisa que os discípulos não testemunhavam a favor dele. Por exemplo, ao invés de incentivar as pessoas a sacrificar animal para perdão dos pecados, não só transformava Jesus no cordeiro que deveria ser sacrificado para perdão dos pecados, né? Como também dizia que ele era responsável pelo batismo. Então, João foi, de fato, uma pedra de tropeço enorme na vida de Jesus, certo?